A paz do Senhor a você, querida família. Graças a Deus estamos de volta para darmos continuidade aos nossos estudos no livro do profeta Ezequiel. Como em todos os vídeos a gente inicia lendo um texto bíblico, vamos fazer isso então. O texto está em Ezequiel 28, 13 e 14. Você pode fazer também essa leitura na sua casa, onde você está, abrindo sua Bíblia e juntos vamos estar lendo. Nos diz o texto: Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Meus queridos, nós estamos nesses vídeos falando sobre a rebelião. A gente já fez um vídeo definindo sobre a palavra rebelião. A gente já definiu aonde estudamos aqui onde foi e por quem se originou a rebelião. Nós também já falamos em outro vídeo a rebelião sendo apresentadas na terra, principalmente no Velho Testamento. A gente citou aqui o caso do casal Adão e Eva, se rebelaram contra Deus ouvindo a serpente. O caso de Datã, Coré e Abirão, o caso de Caim contra Abel. Nós falamos também sobre os filhos de Israel e a gente leu aqui vários textos bíblicos mostrando de que a rebelião ela foi se proliferando sobre a vida do homem, de forma que hoje a sociedade, de uma forma universal, ela se prontifica em um estado de rebelião profundo e eu diria quase incurável. Eu não digo totalmente incurável, porque enquanto Jesus não arrebatar a igreja, continuará. O Espírito Santo continuará convencendo as pessoas por meio da pregação do Evangelho que eles estão no caminho errado, precisam de mudança e que Deus, na sua misericórdia, por meio de Cristo Jesus, tem um plano de salvação para estas pessoas. Enquanto a igreja não for arrebatada, isso é possível. Mas a verdade é clara. A nossa sociedade, ela se encontra em um estado de rebelião profunda contra o Criador. Ontem eu disse aos senhores, às senhoras, que a gente ia começar a tratar sobre as características da rebelião. Sim, as características da rebelião. E eu disse que eu ia trazer aqui o significado da palavra característica. Porque se nós não entendermos o que significa característica, alguma coisa do nosso estudo vai ficar sem compreensão por muitas pessoas. Claro que muitas pessoas sabem o que significa característica, mas nem todas. E eu quero, em primeiro lugar, estar falando sobre característica. E são algumas que nós vamos estar falando a partir de então, algumas características da rebelião. Então vamos lá. Característica é qualidades, traços ou particularidade que define e distingue uma pessoa ou objeto de outros. Deu para entender? Característica é aquilo, ou a qualidade, ou traço, ou particularidade que define e distingue uma pessoa ou objeto de outros. Ou seja, é aquilo que somente aquela pessoa possui ou aquele objeto possui. Vamos dar aqui um exemplo. Nós estamos em uma região que é bastante quente. E às vezes eu estou conversando com alguém daqui, eu digo, como Ribeirão Preto é quente. Aí alguém diz assim, é característico dele.
Então, o que foi característica? E foi que ele me disse que a característica é própria de Ribeirão, referindo-se ao calor. O calor é uma característica do local quente. Alguém viaja para um determinado lugar e lá ele ouve, lá ele vê, lá ele desfruta, ele participa de alguma coisa e ele volta e conversa sobre. E lá ele diz: eu vi, eu escutei. Aí alguém vai dizer: é característico daquela pessoa ou daquele lugar. Ou seja, ele deu os sinais que possivelmente não viu em outro lugar senão naquele. E o falar dessa pessoa sobre o que viu, o que participou, o que sentiu lá, alguém sabendo de que se trata diz, é característico dele ou daquele lugar ou daquela pessoa, etc. Então, característica, para ficar mais acentuado na nossa mente, são sinais, são traços que um indivíduo possui, que o outro não possui, e por isso ele é único entre o todo. Entendeu? Então, a rebelião, ela tem suas características. E nós vamos, a partir de então, trabalhar sobre esse particular da rebelião. Eu leio o seguinte: a rebelião se caracteriza por uma postura de letra A, que é o que nós vamos trabalhar no dia de hoje, tá? Ingratidão e falta de reconhecimento das bênçãos de Deus. Aí eu leio uma parte do texto bíblico que a gente acabou de ler, quando diz: estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobriam. Está falando de quem? De Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus. E o texto está mostrando aqui que ele não foi grato a Deus. Ele não se sentiu agradecido ao Senhor, ou seja, a falta de gratidão. E o que é falta de gratidão? É não reconhecer o que foi feito à referida pessoa. Ingratidão é eu não reconhecer o bem, o favor que alguém fez a mim. Você está entendendo? Eu tive um pastor, ele já dorme no Senhor, e ele dizia, eu tive a oportunidade de dirigir para ele por alguns anos, viajei com ele por alguns lugares, e eu vi muitas coisas que ele falava e até hoje eu não esqueço. E ele dizia o seguinte: nada que alguém venha fazer depois que ele fez bem possa servir para pagar aquilo que ele fez. Talvez não ficou bem claro, vou repetir. Uma pessoa cometeu um bem a outra pessoa, mas lá na frente essa pessoa cometeu um mal. Ele dizia: essa atitude inconveniente não serve ou não deve servir, não deve apagar o bem que essa pessoa fez anteriormente. Isso ficou na minha mente até o dia de hoje, porque às vezes alguém pode fazer um bem a você e lá na frente alguém pode inverter isso e você ter alguma frustração com esta pessoa. Mas você não deve de forma nenhuma esquecer que um dia ele foi uma mão amiga para você. Você entendeu? Então, a falta de gratidão significa exatamente falta de reconhecimento pelo bem que alguém recebeu de outra pessoa. Em relação a Deus, a rebelião é exatamente não reconhecer o favor de Deus e não seguir as suas orientações divinas, que simplesmente é para o nosso bem. Então, nos versículos que a gente leu, em Ezequiel, no capítulo de número 28 de Ezequiel 13 e 14, Lúcifer, ele estava entre os seres angelicais em destaques grandioso. Ele se saía de todos os outros, se sobressaía, porque o que repousava sobre ele era algo extraordinário.
Mesmo assim, ele não se sentiu grato, não reconheceu esse benefício de Deus e se posicionou contra o Deus que o exaltou. No livro de Ezequiel ainda, no seu capítulo de número 16 e 43, olha o que Deus diz em relação a Israel. Israel estava nessa situação. Pois que não te lembrastes dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei cair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Ou seja, Deus está aqui falando aos filhos de Israel de um tempo que Deus abençoou e Deus disse assim, vocês não se lembraram disso, do tempo da mocidade de vocês, quando eu abençoei, quando eu fiz prosperar. Esqueceram. Isso é ingratidão. Aí nós temos mais uma referência que está em Romanos, no seu capítulo de número 1 e o verso de número 21, diz o seguinte, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o que Paulo fala aqui aos Romanos. Tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Veja bem, uma coisa é alguém não glorificar a Deus por conta da sua ignorância, que a palavra ignorância nada mais é do que falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, aquele tempo que nós não tínhamos conhecimento da verdade. É por isso que Deus diz que não leva isso em consideração, senão nenhum de nós poderíamos escapar. O tempo da ignorância, quando não tínhamos conhecimento, Deus anulou. Então, daqui para frente, temos responsabilidade. Mas esse caso aqui diz que eles tiveram conhecimento sobre Deus. A palavra conhecimento aqui tem a ver, eles tinham a interpretação sobre Deus e o que deviam fazer para o glorificar. Não fizeram. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão diante do Senhor. Paulo vacinou a igreja de Colosso quando ele diz o seguinte, Colossenses 3:15. Olha o que ele diz. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Olha, se você ler o contexto, que são os versículos anteriores e os posteriores a esse que acabamos de ler, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está como que um vacinador, advertindo, exortando a igreja sobre vários assuntos. E aqui, especificamente, ele diz aos irmãos, vocês tomem cuidado, é o que equivale isso aqui, né? E a paz de Deus, né, para a qual também fosse chamado em corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Paulo via uma tendência de não reconhecimento dos favores de Deus àquela igreja. Por isso que ele diz, a paz de Deus domina os vossos corações. Você sabia que uma das coisas que leva a pessoa a não ser agradecido é a ausência da paz de Deus no coração da pessoa? É o que nós lemos aqui no texto. Por isso, tantas pessoas mal agradecidas em relação àquilo que Deus fez na sua vida. Como você está? É você uma pessoa reconhecedora, agradecida? Você glorifica a Deus pelo que tem, pelo que é? Você glorifica a Deus pelo que você descobriu nele? Pelo que ele tem sido para você, para sua família, para sua casa? Ah, pastor José Amaro, mas não está como eu pensava. Sim, nem tudo nesta vida vai ser como eu penso ou como eu quero. Imagine um pai e uma mãe dentro de casa que tudo que o filho pensa e quer, eles fazem. Você acha que esse filho teria alguma possibilidade de prosperar? Claro que não. Na nossa vida, aqui na terra,
Vai ter muitas coisas que eu vou querer, que eu vou desejar, mas eu nunca vou tê-las. Porque são coisas que não vai contribuir para o meu bem, tanto espiritual como material. E Deus que sabe o melhor para mim e sabe o melhor para você, Deus vai dar o necessário que nos faça glorificar a Ele e nos manter na sua presença. Então, queridos, para a conclusão da nossa palavra neste vídeo, rebelião se caracteriza por uma postura. Posturas têm a ver com posicionamento, certo? Como as pessoas, por exemplo, a pessoa está sentada. E você vê que tem pessoas que chegam no lugar, ele tem aquela postura de se sentar, né? No lugar onde se senta, aquela forma bem educada, bem ética. É uma postura admirável, agradável, que causa um bem-estar no ambiente, nas pessoas que estão ali. E tem aqueles que têm uma postura totalmente diferente. E você olha assim, meu Deus, como é que a pessoa nesse lugar se posiciona desta maneira? Quer dizer, uma coisa totalmente inadequada. Deu para entender o que é postura? Eu acredito que sim. Então, a rebelião se caracteriza por uma postura A, de ingratidão, falta de reconhecimento das bênçãos de Deus. E aí nós lemos Ezequiel 28, 13 e 14 e mais versículos que você também acompanhou conosco. Amanhã nós vamos seguir falando ainda de outras posturas exatamente da rebelião. Que Deus abençoe você e família. Espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida e eu peço a você que não perca a continuidade dos nossos estudos que vamos desenvolver ainda. Nós temos ainda muita coisa a falar sobre esse nosso estudos que estamos trabalhando no livro de Ezequiel. Queridos, vamos estar orando neste momento. Mais uma vez eu vou estar orando pelos enfermos, tantos que estão agora padecendo enfermidade. Nós vamos orar nesta oração. A irmã Sueli deve estar no nosso foco. Também nosso irmão Silvio Bispo, que eu conheci, revi hoje, né? Eu já conheci há algum tempo, revi o nosso irmão hoje. Eu disse a ele que ia fazer menção do nome dele aqui. Ele não está doente, tá? Não é o caso da irmã Sueli. Ele está bem, mas eu estou aqui mandando a paz para ele, para a sua família, também para a irmã Sueli e todos aqueles que estão nos acompanhando diariamente. Vamos orar então? Querido Deus, Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, a minha gratidão. Poder falar a tua palavra outra vez, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que todos aqueles que tiverem ou que foram alcançados por esta palavra, ó Deus, que o teu Espírito ministre aos seus corações, às suas mentes, aquilo que eu não alcancei com as minhas palavras. É evidente, Senhor, que sou limitado, muito limitado, mas Tu és, Senhor, aquele Deus, ou Deus que pode e sabe trabalhar e falar com cada ser humano. Querido Senhor, eu te peço pelos enfermos, ajuda a irmã Sueli e tantos outros que estão enfermos. Também te peço pelo irmão Silvio Bispo, Senhor, a sua casa. Deus bendito, eu te peço agora pelos viúvos, pelas viúvas, pelos órfãos, por aqueles que estão passando problemas difíceis, seja qual for. Ó Deus, pelas famílias, os lares, os casais, os filhos, netos, os novos convertidos, os tristes, os abatidos, aqueles que estão, Senhor, sem saída, mostra-lhes, Senhor, por onde deve trilhar. Pai, que a tua misericórdia, Senhor, que o teu Espírito gere gratidão no coração de todos nós, a sermos reconhecedores de teus favores sempre. Pai bendito, Pai santo, eu te peço também por este canal. Abençoa, Pai. Faz com que esse canal cresça em qualidade, em número, e nos dá sabedoria, humildade, temor e graça, Senhor, para compartilhar, ó Senhor, nesse canal, conhecimento, Senhor, que o Senhor nos faz ter. Deus bendito, Pai dos céus, eu te peço por aqueles que estão indo às suas atividades, aqueles que estão voltando, prospera o dia de todos. Bendito Senhor, é o que eu te rogo no querido nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço a você, por gentileza, se inscreva no nosso canal
e deixe o seu like, o seu comentário e mande para o máximo que você puder. Eu quero agradecer também ao irmão Silvio Bispo, né, que se tornou um membro do nosso canal. A nossa irmã Sueli também tornou-se um membro do nosso canal. Eu quero também mencionar aqui, mais uma vez, que é membro do nosso canal, o irmão Jean Rafael Silva. O irmão Rafael Silva, ele é o presidente da ONG Gigante do Amanhã aqui em Ribeirão, tá? Eu conheci o nosso irmão e se você quer ter um contato com ele, você vai ligar, 16 99797 8747, 16 99797 8747. Você fala com o nosso irmão Jean Rafael Silva, presidente da ONG Gigante do Amanhã aqui em Ribeirão. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo e até amanhã, se Deus quiser.